Oi gente, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui pra gente conversar sobre Correntes de Ouro, o primeiro livro da nova trilogia da Cassandra Clare que se chama As Últimas Horas. Antes da gente começar, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também me seguir nas redes sociais. Todos os links que você precisa saber sobre mim estão aqui na descrição. Confesso pra vocês que eu tava muito ansioso pra gravar esse vídeo, faz o que? 24 horas que eu terminei de ler Correntes de Ouro. É o primeiro livro da Cassandra Clare que eu leio inteiramente em inglês e foi assim, uma realização de sonho. Este vídeo ele não vai ter spoilers sobre Correntes de Ouro, a gente não vai falar sobre coisas específicas que aconteceram na história, vai ser mais um panorama geral. Porém, se você é uma pessoa que está chegando até aqui para assistir o vídeo sobre Correntes de Ouro, mas ainda não leu As Peças Infernais, eu queria deixar um aviso, porque isso pode atrapalhar um pouquinho o nosso processo depois. A sinopse de Correntes de Ouro já tem um pequeno spoiler sobre Peças Infernais, sobre a conclusão daquela história. Então, se você não se importa em receber esses pequenos spoilers, pode assistir numa boa este vídeo. Foi um livro que levou 5 estrelas e também favorito, é o primeiro livro a ter esta conquista em 2021. E olha só a quantidade de marcações que eu fiz para vocês terem meio que uma noção do quanto eu gostei desse livro. Em Correntes de Ouro, a gente vai conhecer o James e a Lucy. Eles são filhos de Will e Tessa. E o mundo dos Caçadores de Sombras, ele estava muito tranquilo. Fazia muito tempo que não tinham ataques de demônios, aparições de demônios. Tava tudo muito, assim, feliz, sabe? Eles conseguiram crescer, ter amigos, conhecer a sociedade de um jeito diferente, próximos aos pais deles. Porém, essa paz toda acaba desaparecendo quando a gente recebe a visita de duas famílias muito conhecidas de quem é fã da Cassandra Clare, que é a família Blackthorne e também a família Carstairs. E com a chegada dessas duas famílias, as coisas vão começar a se complicar. Por quê? A Cordelia tá em Londres junto com a mãe dela e com o irmão que é o Alistair, porque o pai dela está preso por um motivo que ela ainda não entende, e os Blackthorne também estão ali por um motivo que eu não vou revelar para vocês, mas que vocês entenderão conforme vocês forem lendo a história. Então o livro vai meio que transitar entre essas três famílias: Hirondales, Blackthorne e Carstairs. Sendo assim, eu vou dar o primeiro motivo para vocês conhecerem essa história. Correntes de Ouro é um livro muito introdutório, então se você nunca leu nada da Cassandra Clare, é um bom livro para você começar. Porém, tenha em mente que esta nova trilogia da Cassandra Clare, que se chama As Últimas Horas, tem esta ligação indireta com As Peças Infernais, onde a gente teve a guerra contra o magistrado, os Nephilim lá, tudo brigando. Ele se passa 25 anos depois, durante o período eduardiano lá em Londres. A gente tem algumas lembranças e menções daquela época, mas não é nada assim que fique totalmente preso ao que aconteceu lá em Peças Infernais. Então vocês podem ler sem se preocupar assim, putz, não vou entender o que aconteceu. E eu sei que essa é uma das preocupações das pessoas que querem começar a entrar no mundo dos Caçadores de Sombras. E isso me leva a um ponto que eu vi em algumas reviews sobre este livro lá no Goodreads. As pessoas estão cansadas de ter essa introdução. No entanto, a gente que é fã de Cassandra Clare precisa entender que ela não escreve mais esses livros só pra gente. Ela quer conquistar novos leitores, ela quer formar novos leitores. Então faz muito sentido com que os livros iniciais de novas trilogias dela tenham toda essa contextualização. Se ela for escrever só pra gente que é fã, acaba perdendo a magia de ser escritora. Por isso que eu apoio muito que tenha essa introdução, por mais chatinha que seja. E eu amei essa introdução, porque por mais que eu já saiba quais são as coisas, quando você lê de novo, parece que você entra neste mundo de um jeito diferente, sabe? Pra mim, às vezes, parece que eu tô sempre lendo Cassandra Clare pela primeira vez. Utilizando algumas críticas negativas que eu vi sobre esse livro, eu construí pra vocês o motivo número 2. Porque Correntes de Ouro, ele é um livro muito mais sobre construção de personagens do que um livro que vai ter ação e plot twist o tempo todo. E algumas pessoas reclamam sobre isso, sobre como o livro ele demora pra engrenar, como as coisas acontecem assim muito lentamente. E isso, gente, faz parte, infelizmente, da construção de bons personagens. Você precisa colocar eles em momentos muito aleatórios. Às vezes você precisa começar com algo muito tranquilo para você ir desenvolvendo a personalidade de cada um. E para mim o mais legal nesse livro é a inocência desses personagens, porque são personagens muito jovens que ainda não tiveram tantos momentos como Caçadores de Sombras. Então eles não sabem muito bem como executar algumas coisas, eles se atrapalham muito, tem cenas que são super divertidas,
coisas, e tem coisas que são muito sombrias, que eles ainda não sabem o que fazer, e aí acaba dando tudo errado. E nesse livro parece que tudo é muito bem construído, assim, porque a história ela começa muito lenta, vai contextualizando pra você, vai apresentando todos os núcleos, porque a gente tem muitos personagens, não é apenas a Cordelia e o James, ou o Will e a Tessa e Jem, a gente tem todos esses filhos de outras pessoas que estão ali junto no círculo de amizade, e a Cassandra Clare gosta muito disso, de fazer com que os personagens secundários, em alguns momentos, eles se transformem em protagonistas. Por isso que eu achei essa história tão maravilhosa. Seguindo nessa linha de construção de personagem, a gente vai agora para o motivo de número 3, que é o seguinte. Eu achei Corrente de Ouro um livro muito equilibrado, porque a gente tem romance, a gente tem desenvolvimento de personagem, a gente também tem plot twists, e a gente tem algumas coisas que parece que a gente nunca viu no universo dos Caçadores de Sombras, que a Cassie quis testar, e isso acaba me levando a uma comparação que eu acho que não é correta de se fazer, mas que eu vou fazer da mesma forma. Em Os Artifícios das Trevas, principalmente no último livro, que é A Rainha do Ar da Escuridão, que se você ainda não leu, tem vídeo aqui no canal para você assistir e saber mais ou menos o que acontece sem spoilers, a gente tem muitos personagens que acabam deixando a história muito grande. Ela se perde muito quando tem personagens demais, porém ela fez uma coisa muito semelhante em Correntes de Ouro. Ela tem esse núcleo enorme, com muitos filhos, com muitos jovens que não sabem muito bem o que querem, que tem basicamente o mesmo problema interno de se achar às vezes insuficiente ou não merecedor das coisas, de não saber o que é o amor, de cometer atos assim e burrices que a gente pode evitar se você conversar. E esses personagens têm então esses problemas em comum, o que faz com que às vezes a gente sinta que eles são quase que a mesma pessoa. Mas aí você precisa perceber a individualidade desses personagens, porque por mais que eles sejam às vezes fisicamente ou mentalmente parecidos, eles têm gostos diferentes, eles estão assim em situações de mundo, de vida, com pais ou às vezes sem pais, e vivem isso de uma forma muito intensa. A gente precisa ter essa noção e essa ideia de que esses personagens eles estão sendo construídos desde a primeira página. Então se você tiver isso em mente quando você for ler Corrente de Ouro, você vai acabar conseguindo identificar cada um deles. Sério, Mary Teaves, tudo pra mim. E outra coisa muito legal sobre esse livro é que ele intercala presente e passado, então a gente tem uma noção de como esses personagens cresceram e as relações deles se estreitaram. Tem até um plot muito interessante no livro que fala sobre isso, sobre as relações deles quando eles eram crianças e como isso afetou quem eles são hoje como adultos. É muito legal, eu acho que a Cassie foi super perspicaz nessas comparações. Então assim, motivo de número 4, já que a gente tá falando sobre personagens, eu preciso dizer que vocês vão passar muita raiva com esses personagens, e principalmente se você já lê Cassandra Clare há bastante tempo, você sabe que algumas famílias de Caçadores de Sombras são mais complexas do que outras. E os Blackthorn e os Hirondales têm meio que este legado, assim, sabe? De que tudo que eles tocam dá errado, eles fazem besteira e depois eles se arrependem e tentam colocar o amor na frente da dor e as coisas dão tudo errado. Enfim, a gente tem toda essa construção também em Correntes de Ouro, mas o legal é que esses personagens são tão únicos que por mais que você já tenha visto personagens que são parecidos com eles em algum livro da Cassandra Clare, você vai conseguir identificar alguma coisinha que você ainda não viu. E esses personagens são tão bons que eu ficava assim, putz, fazia tanto tempo que eu não lia um livro da Cassandra Clare que me deixava com o coraçãozinho batendo, que fazia com que eu quisesse torcer pelos personagens, que me deixava assim sem sono porque eu queria continuar lendo a história, que me deixava desesperado pelas ações erradas dos personagens, assim também como as certas. E por último, mas não menos importante, vamos pro motivo de número 5, que tem tudo a ver com o plot twist principal deste livro. Eu não vou falar pra vocês porque, não quero estragar a experiência de ninguém, mas eu achei, assim, e isso eu digo da minha experiência própria, como um plot twist, uma reviravolta muito original. E eu acho isso muito interessante de falar porque a Cassandra Clare já fez de tudo no universo dos Caçadores de Sombras, mas eu não lembro se ela já fez algo deste tipo que a gente tem em Correntes de Ouro. Porque a gente tá mexendo com algumas coisas que são muito comuns neste universo, mas que ela ainda não tinha feito. E isso me prova o quanto esta mulher sabe exatamente o que fazer com os personagens dela. Por isso que é legal você ler as Crônicas dos Caçadores de Sombras em ordem de publicação, porque aí você pega as referências, as pistas estão ali, você vai juntando tudo até você descobrir o que realmente significa
viver neste mundo. E assim, antes que vocês fiquem pensando que é um plot twist assim, meu Deus do céu, nunca vi em livro nenhum na vida, não façam isso, tá? Porque vocês vão se arrepender. Não é nada assim, tipo, mirabolante. Mas ele é uma reviravolta que, de certa forma, é facilmente solucionável. Mas aí, quando você pensa nessa solução muito fácil, você vê que não é bem assim, porque as coisas não se resolvem desse jeito. Tudo deixa uma marca nas pessoas, tudo tem um porquê. E aí, quando a gente chega no final desse livro, a gente fica assim, tipo, putz, isso estava acontecendo o tempo todo, eu só não percebi porque eu estava envolvido demais com as relações dos personagens. E assim, gente, quando eu falei que tinha terminado Corrente de Ouro lá no meu Instagram, as pessoas vieram me perguntar quais são ou qual é o meu personagem favorito dessa história. E eu acho assim que eu não consigo dizer pra vocês qual é o meu personagem favorito, porque tanto o James quanto a Cordelia, a Lucy, o Matthew, o Christopher, o Alistair, até o Charles e a Gracie foram personagens que mexeram muito comigo e eu consegui me apegar a eles de formas diferentes, sabe? Isso é muito, muito, muito legal. Outra coisa que eu achei incrível nesse livro foi como a Cassie conseguiu trazer o Will e a Tessa como pessoas que são importantes para o universo dos Caçadores de Sombras, mas que eles aparecem em momentos muito específicos e é muito raro você ver o Will e Tessa assim em, sei lá, capítulos seguidos. Eles aparecem em momentos muito oportunos no livro, então eu acho que a Cassie conseguiu usar esse arsenal de personagens dela muito bem e também todas as referências aos outros livros que ela pode fazer em algum momento. E é um livro para quem realmente é fã do universo dos Caçadores de Sombras, mas também para quem quer começar a ler Cassandra Clare pela primeira vez. Se vocês quiserem conversar sobre Corrente de Ouro, por favor, podem me mandar mensagem tanto lá no Instagram quanto no Twitter ou aqui nos comentários. Inclusive, se você já leu esse livro, deixa aqui pra mim o que você achou, a gente vai conversando, mas muito cuidado com os spoilers, tá bom? E como eu falei pra vocês, essa é a minha opinião sobre Corrente de Ouro. Esse livro foi um abraço pra mim nesse início de ano e é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também me seguir nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau!